Pela graça é que sois salvo, não por obra de jamais. É que a lei de Moisés ela é pesada demais. Pela graça é que sois salvo, não por obra jamais. É porque a lei de Moisés ela é pesada demais. Alô, abençoado com toda sorte de bênção, vocês são santos eleitos, predestinados, escolhidos, amados de Deus, sentados em lugares celestial com Cristo. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Na morte de Cristo. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabeis que vocês todos foram batizados na morte de Cristo? Todos nós fomos batizados na morte de Cristo. O batismo de João Batista lá era para os judeus. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi para aquela cruz, tirou o pecado do mundo. Aí Paulo diz: vocês não sabeis que vocês todos foram batizados na morte de Cristo, ressuscitaram com Cristo, o corpo do pecado foi destruído, e agora nós não servimos mais o pecado como escravo. Esse é o verdadeiro batismo. Eu estava ainda agora lendo aqui, Hebreus 6, o apóstolo Paulo diz para nós largar essas obras mortas. Batismo nas águas, arrependimento de pecado, essas coisas aí. Seguir para que é o prefeito, para seguir para Cristo ressuscitado. Seguir para Cristo ressuscitado. Não ficar com esse negócio de batismo nas águas. É das coisas pior que eu acho. É o batismo nas águas. Porque nós fomos batizados nas águas. Aí o cara te leva você numa cachoeira e batiza você. Está anulando a cruz de Cristo. É das coisas pior que eu acho do sistema, é o tal do batismo. Que nós fomos batizados na morte de Cristo e nós fomos batizados na morte de Cristo e agora o pessoal do sistema batiza a pessoa. É das coisas pior que eu acho. No livro de Coríntios, Paulo diz, Coríntios 1,14, Paulo diz: não me enviou Cristo para batizar, mas sim para pregar o evangelho, para que não anule a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não pode ser anulada. A cruz de Cristo não pode ser anulada de maneira alguma. Nós temos que largar o batismo nas águas. O batismo nas águas é de arrependimento de pecado. Hoje nós não temos mais pecado. O pecado foi destruído naquela cruz. Ou vocês não acreditam? João falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o pecado do mundo. Nós temos agora que nós temos que saber que nós fomos batizados na morte de Cristo, Romanos 6,3. Não ficar se batizando nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está cego. Batismo nas águas para os cegos. Paulo diz: não me enviou Cristo para batizar, mas sim para pregar o evangelho, para que não anule a cruz de Cristo. Nós não podemos anular a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela não pode ser anulada. Não pode. Quando você batiza nas águas, você está anulando a cruz de Cristo. O batismo nas águas anula a cruz de Cristo. O cara levar outra pessoa lá para uma cachoeira aí e batizar e dizer que aquela pessoa é nova criatura. Nunca. Nunca. Aí quando é no outro dia, o cara está conversando besteira lá no serviço.
Esse batismo civil de alguma coisa? Não se viu. O batismo o nosso batismo foi na cruz, onde foi destruído o pecado. Não foi no, nas águas, nas cachoeiras. Eu fico olhando assim, às vezes eu estou trabalhando, aí eu começo a conversar, eu estou trabalhando, aí digo, ó, o batismo foi na morte de Cristo. Aí ele diz, não, mas nós temos que se batizar, não sei o quê. Quando é no outro dia o cara está conversando besteira, eu digo, ó, o batismo de João Batista, como é que é? O batismo de João Batista, ele teve sua validade, mas naquele tempo. Hoje não. Hoje Paulo diz, não sabeis que vocês todos foram batizados na morte de Cristo? Ressuscitaram com Cristo? O corpo do pecado foi destruído? Esse é o verdadeiro batismo. Aí você se deixa levar por essas ventos de doutrina aí se batiza nas águas. É porque vocês não entendem Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. É o mesmo, mas nós temos que estar em Cristo ressuscitado. Nós não podemos estar em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era a lei. Ele veio para cumprir a lei. Abençoado com toda sorte de bênçãos. Se inscreva e dê o seu like.